Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. Continuo no Centro Histórico da cidade de São Paulo. Se além do programa você quer outras informações sobre Mercado Futuro, eu sugiro que você entre no site programamercadofuturo.com.br, com todos aqueles Ws. Na primeira página, à sua esquerda, você vai encontrar as redes em que o programa está. São as 5: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e de YouTube. Lá você vai ter outras informações, fotos, boletins, notícias, enfim. Aproveite tudo isso que eu tenho feito para você ficar melhor informado. Bem, o Brasil está vivendo um período extraordinário no que diz respeito à taxa de juros, por exemplo. A taxa Selic, né? A taxa Selic, acho que é a menor desde que eu me conheço por gente. E há previsão que toda segunda-feira sai um relatório do Comitê de Política Econômica, Copom, e parece que na próxima reunião, que será em dezembro, ela ainda vai cair mais. Eu li que ia cair mais 0,5%, mas pode ser que caia até um pouco mais. Para falar desse e de outros assuntos, está aqui comigo uma pessoa que vocês gostam muito, eu também. É uma excelente pessoa, uma pessoa espetacular. É o economista, professor Roberto Luiz Troster. Como ele mesmo diz, Roberto Luiz, o homem que sabe o que diz. Boa tarde, Roberto. Muito prazer em recebê-lo Boa mais tarde, uma Tony. vez. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Qual é a tua versão, por exemplo, se você tivesse que escrever um artigo sobre a Selic a 5 ou 4,5, o que isso significa para a gente? Bom, tem o lado bom e tem o lado ruim. Hum, O lado bom é que o custo do dinheiro está mais barato, quer dizer, a rentabilidade de aplicações de renda fixa cai, então isso induz mais aplicações ou para renda variável, para ações, para bolsas, ou para negócios, gente que compra um imóvel para alugar, gente que comprou terra, quer dizer, então isso injeta recursos nesse sentido, quer dizer, a troca a poupança hoje é canalizada por um retorno econômico maior. Então, esse é o lado bom. O lado ruim, eu pergunto para você, a Selic a 5 e o cheque especial a 300, rotativo do cartão a 300, quer dizer, 60 vezes mais caro a taxa de juros cobrada do que o custo do dinheiro. Quer dizer, tem uma disfunção muito grande do hum. dinheiro, muito grande da intermediação. E não é que vira tudo lucro, quer dizer, se o banco captasse a 5 e tivesse essa margem de lucro, seria sensacional. Para Seria, eles. bom, para alguém pelo menos. Mas do jeito que está, é ruim para eles e é ruim para o país, né? Hoje você tem é, números redondos, 62,3 milhões de cidadãos com anotações de atraso de pagamentos e você tem 5,5 milhões de empresas no universo de 12 milhões com anotações de atraso. Isso não é por falta de educação financeira, é justamente uma dinâmica do crédito ruim. Isso tem que ser consertado. Senão agora eu vou ser o entrevistador. Juros baixos para quê ou para quem? Essa que devia ser a pergunta. E quem é que pode mexer nisso? Hoje, o senhor Paulo Guedes, hoje, muda a tributação do crédito. Quer dizer, para de tributar quem deve e começa a tributar quem aplica. Você sabe, quem deve deveria, em alguns países, até subsidiar o crédito, que a pessoa se endivida, né? Ou para consumo, ou para investimento, então isso deveria, especialmente investimento. E tributa quem vive de renda fixa. Aqui é o contrário. Então dá no que dá. Quer dizer, você acaba tendo uma distorção. Segundo, acabar com compulsório. Essa mudança de alíquotas, Paulo Guedes faz com uma canetada. Compulsório em bancos também é uma canetada. Compulsório é o dinheiro que ele é obrigado a investir por lei. Não, deixar parado no Banco Central. O banco capta dinheiro, é um dinheiro caro. Quer dizer, quando um banco capta a 5%,
O custo de captação dele é muito mais, 8, 9, 10, você tem que pagar a agência, toda a questão da segurança, toda a mão de obra, tudo. Então, é um sistema anacrônico, quer dizer, sabe, é mais um imposto na intermediação, né? Quanto mais custo, mais preço. Também tem que mudar a dinâmica, mas também é algo que Banco Central e Fazenda conseguem fazer. Uhum. O Brasil, eu lembrei de você porque o Brasil, o presidente do Banco Central, eu estou dando alguns exemplos porque, enfim, o presidente do Banco Central, neto lá do Roberto Campos, ele mexeu numa lei que você falou várias vezes aqui no meu muito programa, bom, fiquei muito que é feliz. o negócio do dólar, né? Eu não sei Isso. como é que chama, se é lei do dólar, lei do câmbio. Primeiro ele Isso foi melhorou. muito, você tem avanços nesse governo indiscutível. Agora, algumas coisas estão sendo deixadas de lado. Se o que ele está fazendo com o Estado brasileiro, se ele fizesse com o setor produtivo, esse país já estaria crescendo a 3% ao ano. Já agora. Está focando muito em acertar o Estado, que precisa ser acertado, que está ruim. Mas tem que acertar o outro lado. Quer dizer, resumindo, quer dizer, a relação dívida-PIB, ele está antecipando. Até o Fundo Monetário Internacional, que normalmente é conservador, está mais otimista com relação ao Brasil que os próprios brasileiros. Mas tem que pôr energia também agora em melhorar o setor privado. Talvez seja a segunda etapa, agora está uma Não, mas dá para evolução. fazer as duas coisas, sabe? Sabe, dá para você dirigir um carro e cantar ao mesmo tempo, né? Dá. Essa é boa. Lá, 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 lá. Você dirige cantando? Não, mas sabe o que eu gosto de fazer de bicicleta? Às vezes eu tarareio alguma música, né? Cantarola alguma música. Você é um bike man? Não sou bike man, sou um bike lover. Eu gosto de andar de bicicleta. De manhã cedo eu vou na academia de bicicleta. Tenho 2 bicicletas, 2 speeds. Eu gosto dessa relação da bicicleta. De manhã eu gosto, eu curto. Né? Eu só me falta te ver andando aí pelas ruas de São Paulo de patinete. Patinete, eu já experimentei o patinete. Minha filha, ela ia aí no trabalho de patinete, né? Aí no domingo antes eu fui lá com ela baixou o aplicativo, experimentou patinete, experimentei. É gostoso, eu acho. Deve ser, porque do jeito que as pessoas estão usando. Não, mas você sabe que, assim, eu acho que o mundo está mudando. Mobilidade urbana com bicicleta é muito melhor, muito mais saudável, ocupa menos espaço, polui menos para a saúde. Patinete, por exemplo, a mesma coisa. Aqui em São Paulo estão querendo regulamentar uma série de coisas, quer dizer, tem países em que o Estado compra bicicletas para as pessoas usarem. E aqui está ao contrário, estão pondo restrições na contramão. Bom, vamos ao intervalo. Vamos embora. Converso com o Roberto Luiz Troster, ele é economista, professor, falando aí sobre as mudanças econômicas que o Brasil está tendo. Nós voltamos rapidamente, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o economista Roberto Luiz Troster. Como vocês podem ver, a gente se diverte aqui. Além de falar de economia, um pouco de diversão é bom também. Troster, outro assunto que eu quero falar com você. Cessão onerosa, petróleo. Eu li essa semana passada que o Brasil foi convidado para fazer parte da Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, que é um cartel, que o Brasil vai ser o terceiro, sei lá, quarto maior produtor de petróleo do mundo. Isso, em termos de Brasil, para a economia brasileira, significa boa coisa, não? Bom, primeiro, essa questão de cartel não funciona mais faz tempo. Era um cartel quando começou, agora o pessoal faz parte da OPEP, mas não segue as decisões. Quer dizer, o controle que eles tinham no fim dos anos 60 era uma coisa, punha o preço, fixavam as cotas e todo mundo respeitava, mas teoria econômica até te diz, fazendo isso não dá certo por muito tempo. Começaram a dar espaço. Então foi um cartel, agora é a Organização do Petróleo. Que ele pode ser um dos grandes produtores de petróleo do mundo, pode, tem potencial de ser, a Venezuela também, mas
Tem campos de petróleo para isso. Agora, se ele vai virar, aí tem que ver investimentos, o que vai acontecer com o uso de energia. Você está cada vez mais a preocupação com sustentabilidade, com usar menos energia fóssil e mais energia renovável, especialmente o Brasil, que tem toda a cana, produz energia tanto elétrica como etanol a partir da cana, produz gás da vinhaça, quer dizer, então nós estamos mudando energia fotovoltaica, então você está mudando a matriz energética do mundo, então pode ser que o Brasil tenha chegado um pouco tarde nisso, né? No bloco anterior... Não seria a primeira vez. Bom, segundo é que o custo de pegar petróleo no pré-sal é alto, não tem ideia que é 40, 50 dólares o barril. Então o que acontece? Se o preço do petróleo fica baixo, é inviável economicamente. Então o potencial existe, é bom se esse potencial, quer dizer, essa riqueza, se você extrai ela, vem renda. Agora que essa renda vire investimento e não vire consumo. Quer dizer, agora estão repartindo os recursos do pré-sal, mas como é que vão repartir? Mas acaba o recurso, acabou. Sabe, o caso da crise no município de Campos, quando caiu o preço do petróleo, entrou em crise. Quer dizer, você tem que mudar, transformar esses recursos em investimento. E os investimentos, sim, investimentos que se autossustentam em crescimento, em produtividade. Com relação a um outro assunto que eu queria te ouvir, é com relação à reforma da Previdência. Ela já foi feita, acho que já até votaram uns penduricalhos que estavam lá. Isso transforma... Eu fiz um programa semana passada com uma especialista nesse assunto. Com essa reforma da Previdência, esse pessoal mais jovem, torna-se obrigatório para esse pessoal mais jovem fazer previdência privada ou não? Você pode continuar. Duas coisas. Primeiro, parabéns para o governo fazer isso, ter coragem política, é uma medida antipática, você está falando para todo mundo, você vai trabalhar mais e ganhar menos. Então, teve coragem, uma coisa importante, não é a reforma ideal, vamos ter que fazer mais reformas lá na frente, sim. Segundo, é bom fazer, porque se você vê a dinâmica da dívida, vai ter mais arroxo lá para frente, com certeza. E precisa ter. Então é uma questão, pessoas trabalhando, pessoas vivendo de aposentadoria. Tem a relação. As pessoas estão vivendo mais tempo, muito mais tempo. E tem menos gente entrando na base, quer dizer, a pirâmide brasileira, que era assim, virou cabeça para baixo. Eu tenho um caso da viúva do meu sogro, que trabalhou 30 anos. E a expectativa de vida é que ela fica aposentada há mais de 30 anos. Né? Ela já está com 67, quer dizer, vai chegar a... vai passar dos 90, saudável, tudo, quer dizer, vai ficar mais tempo aposentada, mas alguém que está pagando, quer dizer, quem está trabalhando tem que trabalhar, pagar imposto para pagar a aposentadoria dela, né? Não, e isso parece que é um problema mundial, né? Nós temos que resolver o nosso, o mundo resolve o do mundo, né? Mas é um problema mundial. Mas é muito velho e nós somos parte do problema, né? É uma pequena parte, né? Os europeus somos também... só 2, por isso. A parte pequena. 2, mas somos parte do problema. Somos a parte que pesa. Não ainda estamos produzindo. Como a parte que pesa? Trabalho para chuva. Eu também. Mas daqui a pouco nós vamos fazer parte da parte que pesa. Né? Só recebe, né? Não trabalha. Bom. Apesar que eu acho que jornalista e economista é como vinho bom. Quanto mais passa, mais amadurece, melhor fica, né? Nós vamos já para o terceiro bloco, para o intervalo, mas eu brinquei com você sobre uma declaração do senhor Jared, o geógrafo. Vai fazer agora ou depois do intervalo? Não, depois do intervalo. Agora vou dar um intervalinho que a gente ganha 1 minuto a mais lá. E depois do intervalo eu queria falar sobre isso com você, sobre a opinião do senhor Jared e também sobre se você acha que está acontecendo na América do Sul
uma crise nas políticas liberais. Ótima pergunta. Nós temos um problema na Argentina, temos no Chile, acho que Peru também, México, enfim. Mas depois do intervalo, tá bom? Eu converso com o Roberto Luiz Troster, ele é economista e professor e uma grande figura. Nós voltamos já já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o economista Roberto Luiz Troster e ele é economista e professor. Antes do intervalo, eu tinha dito o seguinte para o Troster: vai ter um evento grande aqui em São Paulo que vem duas figuras aí dessas, dizem que estão à frente do nosso tempo. Uma é um geógrafo chamado Jared e o outro acho que é Hariri, se eu não me engano. Eu não sei exatamente, não me lembro exatamente qual a profissão. E o Sr. Jared fazendo comentários sobre um dos problemas do planeta, que é o seguinte: tem uma corrente que acha que o mundo, os americanos, os europeus, canadenses, enfim, os ricos, tem que melhorar, diminuir o padrão de consumo, que não vai ter comida e tudo isso que eles têm, esse luxo para todo mundo eternamente. O planeta tem recursos limitados, a Europa já tem problema com água e por aí vai. Aí o Sr. Jared disse a seguinte frase: como é o Troster que eu posso brincar, eu vou repetir. Ele falou: tem que mudar o consumo. Aí perguntou: mas o senhor acha que é possível que o mundo continue crescendo com esse consumo e tal? Ele falou assim: não, só dois tipos de pessoas acham isso: os idiotas e os economistas. Troster, você concorda com isso, não? Olha, tem um ditado que diz que quando duas pessoas pensam igual, é que nenhuma das duas pensa, né? Então, tem um pouco disso. Mas tem economista que pensa isso e é um absurdo, quer dizer... Tem que mudar mesmo. Tem que mudar e tem que mudar rápido. Você está tendo danos irreparáveis tanto no meio ambiente, como você está esgotando recursos. Eu gosto de imaginar que a Terra é como se fosse uma nave voadora, que está assim, e está de fato, é uma nave no espaço. Você vai tirando coisa, não vai ficar nada. E não tem um outro planeta habitável assim... Que se conheça, né? Que se conheça, né? E a uma distância próxima. Então, não tem como fazer essa migração para outro planeta e começar do zero. Então, tem que fazer rápido, tem que mudar o jeito de olhar o planeta. Eu acho que a Greta Thunberg, ela é sueca, dinamarquesa? Eu acho que a menina tem razão. Nós temos que pensar no futuro deles. Nós temos, sabe, a gente tem a obrigação de deixar o mundo melhor do que quando a gente recebeu. Em algumas coisas a gente está fazendo isso. Você tem avanços, telefonia, tecnologia, tem vários, medicina, tem alguns avanços que a gente está deixando o planeta melhor que quando a gente subiu nele. Mas tem outras coisas que a gente está andando para trás. Estamos deixando o planeta mais quente, mais poluído. Então, isso na parte física, mas também você tem que ver a questão da sustentabilidade de políticas, fazer um mundo mais justo. Não é justo? Se fala muito em desigualdade, né? Isso é um problema econômico e político, né? Mas as duas coisas. Mas aqui no Brasil, quem ganha muito dinheiro paga proporcionalmente menos impostos do que quem ganha pouco. Quer dizer, isso é injusto, é você perpetuar um círculo vicioso de pobreza. Quer dizer, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então nós temos que mudar, acho que tem que mudar o jeito de pensar a economia e tem que mudar o jeito de fazer política. Tem. Duas coisas que me deixaram profundamente impressionados que aconteceram recentemente. A primeira, que eu achava que jamais na França encarariam esse negócio que é proibido fazer aquilo, fumar, né? E na França hoje você não fuma mais em lugar fechado. Mas o que me deixou mais impressionado ainda na atitude dos franceses foi que o atual presidente, o senhor Emmanuel Macron, e que não sei se ele ia cobrar um imposto para limpar mais o ambiente, e aí teve um movimento, ninguém quer gastar nada, né? Os caras querem que limpe, mas sem que
cutuque com eles. Você lembra disso? Eu não... É. Você lembra disso? Eles estão fazendo coisas, por exemplo, em Paris, estão pondo imposto, por exemplo, você quer comprar um desses SUV grandes, né? Se você não tiver 3 filhos ou mais, você paga um imposto extra. Eu acho sensacional. Paga. Escuta, se eu quero fazer, assim, um exemplo clássico, você tem uma tinturaria e eu tenho uma borracharia que faz muita fuligem e tudo. Você percebe que você não vai poder ter roupa limpa enquanto eu estiver sujando o ar? Se eu quiser sujar o ar, eu tenho que pagar, indenizar você, né? Eu acho que assim, meio ambiente, o navio petroleiro que deixou cair óleo aqui nas praias brasileiras, ele fez um estrago, tem que pagar por isso. Quando a gente faz queimada, solta, aumenta a temperatura, tem que pagar por isso. O planeta é um só. Então eu acho que faz sentido e tem que cobrar. E acho que os países que poluem mais deveriam pagar para os países pobres que poluem menos. Eu acho que está mudando. Eu acho que nós vamos chegar aí, não vai demorar muito Mas tempo. tem que ser mais rápido, porque se demorar, sabe, a velocidade de ajuste tem que ser rápida. Nosso último assunto de hoje, que demanda um certo tempo. Está havendo uma crise no chamado liberalismo econômico, não? Tá, mas a crise é da má aplicação. Eu vou te dar um exemplo. Meu cunhado morreu, a mãe dele, e para ir no Rio comprar passagem de última hora, custou mais que uma passagem para Miami. Aí eu fui ver no site, eu fui ver. A relação da passagem mais barata para a passagem mais cara da mesma companhia, para o mesmo destino, era 25 vezes maior. Não 25%, 25 vezes mais. Nesse mesmo site, uma passagem para o Rio custava o dobro, passagem mais cara para o Rio, que a metade é passagem mais barata para Miami. Isso não é livre mercado? E aqui, quer dizer, isso é a exploração de mercado, quer dizer, então, mercados para funcionar bem têm que ser bem supervisionados. No primeiro bloco a gente falou sobre a questão das taxas de juros. Isso é mercado mal regulamentado. Você tem alguns mercados como a B3 que funcionam bem, mas que tem regras, tem supervisão, são investigados os desvios, funcionam bem. Então, o liberalismo são duas coisas. Então, por um lado, fazer os mercados funcionarem bem. Por outro, liberdade e igualdade são os dois princípios, né? Quer dizer, se uns têm mais acesso às coisas do que outros, ou uns têm mais poder do que os outros, isso não é liberalismo. Isso é qualquer coisa, sabe? Pseudo-liberalismo. A palavra é bonita, essa ideia, é sedutora. Agora, a prática tem que ser bem feita. Então, o que está acontecendo no Chile, Bolívia, Peru, é uma má prática do que se chama de liberalismo. Isso, de liberalismo mal praticado, sim. Uns podem mais, outros podem menos. Uns têm ninguém mais. quer isso. Todo mundo tem direito. Somos todos iguais. Por que uns são mais iguais que os outros? Né? E eu acho que o potencial é muito grande. Se a gente fizer um bom liberalismo, coincidentemente, os países que têm renda per capita maior são os que têm menos concentração de renda, os que investiram na igualdade também, não só na liberdade. Quer dizer, Você tem exemplos? Tenho, você pega assim, posso até te passar a lista, você ordena os países por nível de renda per capita, por nível de concentração de renda, e você vê que o negócio dá direitinho, dá uma regressão, com R2 alto, tudo. Não, porque aqui no Brasil é surpreendente, porque assim, não sei se é 2, mas enfim, 2% da população mais rica tem 80% do dinheiro. É uma coisa absurda, né? E o pior é que isso está se agravando em vez de desagravar, né? Está piorando. Está piorando. Isso quer dizer que a gente vai ter tempo nebuloso pela frente? Não sei, quer dizer, o governo demorou muito para se encontrar, né? Sabe, para se ajustar à máquina. É como na Argentina, eles falam que é direito de palco, né? Você paga assim, para ter o direito de atuar. Então, esse começo, mas agora estão, aparentemente, eu aposto em 3% do PIB, projeto 3% de crescimento do PIB o ano que vem. Acho que ele consegue dar
a volta, né? Que já seria uma boa, né? Porque esse ano vai ser Não. o quê? 1%, menos que 1%? Ou é 1%, tanto faz, 1, 0,9, é a mesma coisa. 0,92 a projeção, 1%, materialmente é irrelevante a diferença, né? Bom, pelo menos é positivo, né? É positivo, é. Não é negativo, é. Essa sua risada não é muito estimulante. Não. Esse número também é meio tristinho, né? Você acha que o ano que vem projeta 3%? 3. E só para a gente terminar, o dólar a 3,90 por aí Vai para baixo, o dólar vai para baixo. Você Dólar, acho, até, nós temos 2 meses, dólar 3,80 no final do ano. Você acha isso mesmo? Acho isso mesmo. Então tá bom. Então vamos terminar o Só programa. falando, 2 anos atrás, eu fui o segundo melhor projetor, forecast da taxa de câmbio no Brasil. Porque taxa de câmbio derruba todo mundo. Eu fui o segundo melhor. Minha empresa é eu, Roberto Troster e só, né? Quando toca o telefone, quem atende é o Roberto Troster. Quer falar com o diretor, passa para o Roberto Troster. Isso. Que nem o Mercado Futuro, é mais ou menos assim. Mas não tem a mesma qualidade que o mercado. Tem mais. Troster, nosso tempo acabou. Muito obrigado. São 27 minutos do programa, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo encontro. Sempre um prazer. Obrigado. Gente, é isso. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau.